Nesse vídeo a gente vai continuar a detalhar mais sobre a Lei 9.514, que trata sobre as regras do leilão extrajudicial, e hoje é o artigo 26 em que vai falar da consolidação da propriedade. A consolidação da propriedade ela é muito importante, porque é ela que vai determinar que a partir daquele momento o imóvel ele passa a ser do banco. E aí ele vai seguir o rito do leilão. Então é muito importante a gente entender quais são essas regras. E, inclusive, esse é um dos tópicos que a gente precisa ter mais cuidado, porque a única coisa que pode anular o leilão é exatamente o não cumprimento dessa regra da consolidação. Então vamos acompanhar isso aqui. Eu vou abrir aqui novamente a Lei 9.514. É só você digitar no seu Google aí. Eu vou direto para o artigo 26. Nesse vídeo, para ele não ficar tão extenso, a gente vai ler apenas esse artigo 26 e a gente continua depois no terceiro bloco, a sequência. Artigo 26. Vencido e não paga a dívida, no todo ou em partes, e constituído em mora o devedor, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada nos termos desse artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Então vamos analisar algumas palavrinhas que apareceram aqui. Mora significa dívida. Quando constituída a mora do devedor, quando o devedor deixar de pagar algumas parcelas, e a gente falou isso no vídeo anterior, geralmente essas parcelas são 3 parcelas. Onde está definido isso? No contrato, e a gente viu no vídeo anterior, entre os artigos que a gente leu lá, o que tem que constar nesse contrato. Uma das coisas é exatamente o que vai constituir essa mora. Então, mora é a dívida. Então, basicamente, a gente está falando o seguinte, que a consolidação da propriedade vai ser descrita aqui nesse artigo 26, é o artifício utilizado por o banco, que ele registra na matrícula do imóvel, para o imóvel passar a ser do banco, ele começar a fazer o rito do leilão. Então, vamos entender como é que são essas regras aqui. Parágrafo 1º, ele fala, para fins do dispositivo nesse artigo, o devedor, se for o caso, o terceiro fiduciante, serão intimados a requerimento do fiduciário pelo oficial de registro do imóvel competente a satisfazer 15 dias. Prestação vencidas e aqueles que vencerem até a data do pagamento, juros, penalidades, demais encargos e tudo mais. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o oficial de registro do imóvel, ele vai lá fazer a intimação do devedor. E esse devedor vai ter 15 dias para sanar essa dívida. Então, se ele deixou de pagar lá 3 prestações, vamos colocar que é R$1.000 cada prestação, ele tem uma dívida de R$3.000, ele vai ter 15 dias para pagar essa dívida. E a partir do momento que ele pagou ela, segue novamente o contrato, não tem que se falar de consolidação da propriedade, segue o contrato normal. No parágrafo 1A, ele dá um pouco mais de detalhes, caso o imóvel ele tenha mais de uma localidade. Isso pode acontecer quando a pessoa dá o imóvel de garantia, e ele pode dar mais de um imóvel. Então ele comenta aqui que essa intimação pode ser feita por qualquer um dos registradores competentes. Se você estiver em mais de uma localidade, qualquer um dos cartórios podem fazer essa intimação, desde que ele faça a intimação da dívida como um todo. No parágrafo 2º, ele fala que o contrato ele vai estabelecer qual é o prazo de carência após o qual é expedida a intimação. Então, o próprio contrato pode determinar quantos dias vai demorar para que o banco consiga fazer essa intimação. E o 2A, ele é mais específico. Caso o contrato não mencione nada, fique também 15 dias. Então, basicamente, o banco, depois que o devedor deixou de pagar 3 parcelas, ele tem 15 dias para fazer essa intimação. E, feita a intimação, o devedor tem mais 15 dias para poder pagar. Dá um delay de, no máximo, 30 dias. Os parágrafos terceiros, 3A e 3B também, ele vai especificar um pouco mais como que deve ser feita essa intimação. Então, ele fala que a intimação será feita pessoalmente ao devedor, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor, ou seja, do banco, e o imóvel será levado a leilão nos termos do artigo 26A, 27 e 27A. E aqui ele vai falar que essa intimação ela pode ser promovida por solicitação do oficial de registro dos imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca de situação do imóvel, ou do domicílio em que deva recebê-la, ou inclusive por correio, com aviso de recebimento, situação que se aplica no que couber o dispositivo desse artigo aqui. Então aqui ele citou algumas das formas de fazer essa intimação. Geralmente é pessoal e é por um oficial, seja do registro de títulos ou registro do imóvel. Ele também coloca aqui que pode ser por correio, por aviso de recebimento. Parágrafo 3A. Quando por 2 vezes o oficial de registro de imóveis ou de títulos ou serventuário, por ele credenciado, houver procurado ou intimado em seu domicílio ou residência, sem encontrar
deverá, havendo suspeita de motivação de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia imediato retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o dispositivo dos artigos a seguir aqui. Então, basicamente, ele está falando o seguinte, que se o oficial ele vai até o imóvel mais de 2 vezes e ele suspeita, ele utiliza o termo aqui de suspeita de motivado de ocultação. O que isso quer dizer? A pessoa ela não atendeu o oficial de justiça. Então, se o oficial ele suspeitar que está tendo essa ocultação, ele não está sendo atendido para a pessoa que ele precisa fazer intimação, ele pode intimar qualquer pessoa da família, por exemplo, um parente que mora naquela casa, ou até mesmo um vizinho, falando o seguinte, olha, na tal data, horário tal, vou passar aqui de novo, passo o recado aí para a pessoa que eu preciso intimar, e se nessa data e hora a pessoa não estiver lá, considera-se como intimada, porque ele foi lá mais de 2 vezes, ou seja, na terceira vez, ainda com horário marcado, dia marcado, ainda não conseguiu, então pode haver esse tipo de intimação também. O 3B, nos condomínios, edifícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que se trata, o 3A, poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável. Então aqui, para as pessoas que estão interessadas em participar de leilão de apartamento, aqui está falando que o próprio porteiro do condomínio ele pode receber essa intimação e será considerado como intimada a pessoa. O 4º parágrafo vai tratar o caso em que o devedor ele não é encontrado no local em que tem que ser intimado. Isso pode acontecer em alguns casos em que o plano diretor mudou, o nome da rua pode ter mudado, tem a atualização e não está atualizado na matrícula do imóvel. Então é um local incerto que ele coloca aqui, ou até mesmo inacessível. E nesse caso ele coloca que será promovida a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso. O parágrafo 4A ele reforça que é responsabilidade do devedor, se for o caso, ele informar ao credor qualquer alteração de domicílio. O devedor, por mais que tenha esses casos aqui que o local ficou incerto ou inacessível, é obrigação do devedor informar o banco aonde ele pode ser encontrado, exatamente para que, se precisar fazer alguma comunicação, ele seja identificado. O 4B ele vai falar que caso o devedor ele encontre em lugar ignorado, ou seja, ele não é encontrado no local onde está a matrícula do imóvel e ele também não informou nenhuma mudança do imóvel, caso tenha um endereço eletrônico, o e-mail no caso, ele deve ser intimado via esse e-mail com no mínimo 15 dias de antecedência da realização da intimação específica. E o 4C ele vai detalhar aqui um pouco melhor o que ele está colocando como lugar inacessível. O funcionário responsável pelo recebimento da correspondência recusa atender a pessoa. Imagina que ele colocou o endereço de uma empresa e aí o dono da empresa coloca para a secretária não receber o oficial de justiça. Esse seria esse caso aqui. O segundo é quando não tem nenhum funcionário para receber o oficial, então ele simplesmente não atende ali. Então isso o enquadra como lugar inacessível. O 5º ele fala, por cada mora convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Isso aqui eu já comentei anteriormente. Se aquelas 3 prestações que a dívida ela foi paga, então segue normalmente o contrato, não tem mais que falar de consolidação da propriedade. E aqui o 6º ele só está detalhando que em 3 dias depois de pagado a dívida, o próprio oficial do registro de imóveis vai repassar esse valor ao credor, que seria o banco. E o 7º ele fala, ó, decorrido os prazos que foram citados, ou seja, 15 dias para o banco fazer a intimação, mais 15 dias para o devedor quitar essa dívida, se ele não quita, então o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação na matrícula da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, no caso o banco, à vista da prova do pagamento por este, o imposto de transmissão de intervínculos e, se for o caso, o laudem. Vocês conseguem, consultando qualquer matrícula de um imóvel de leilão, seja de apartamento ou casa, verificar lá se tem o registro do consolidação da propriedade. Lá o textinho, inclusive, comenta isso, olha, a prazo e tudo mais, o devedor não pagou a mora, foi intimado no prazo, e aí, não pagando, tem a consolidação, e a partir desse momento, o imóvel passa a ser do banco e ele vai seguir o rito do leilão. E aqui vem um comentário bem importante para vocês. A única forma de você conseguir anular um leilão é exatamente o devedor conseguir
comprovar através de um processo civil que ele não foi intimado. Então aqui está uma parte bem importante de se identificar. O que acontece é que é muito difícil você entrando em contato direto com o leiloeiro ou com o banco, que principalmente com o banco, ele te passe alguma informação dessa intimação. Então, a melhor forma de você verificar se tem algum impedimento para arrematação do imóvel é você consultando se tem algum processo civil no nome da pessoa que fez o registro lá na matrícula do imóvel. Vamos supor que o imóvel foi comprado pelo José da Silva. Esse José da Silva vai ter lá na matrícula o contrato de compra e venda dele e na sequência vai ter uma averbação de que ele pegou um financiamento com o banco X. Na própria matrícula você tem o nome da pessoa ou você tem o CPF. Se você entrar na vara civil do seu estado, consultar lá os processos digitais, geralmente você consegue consultar seja por CPF ou pelo nome e verificar se tem algum processo dessa pessoa contra aquele banco X ou vice-versa. Infelizmente, é apenas dessa forma que você consegue ter um pouco mais de segurança, porque dificilmente o banco vai te passar essas informações. O leiloeiro, por mais que ele tenha interesse de passar o máximo de informação para você arrematar, ele também não tem acesso a essas informações para conseguir te passar. Então tá aqui uma dica valiosa, você verificar se existe a consolidação da propriedade na matrícula do imóvel e depois consultar para ver se tem algum processo vinculado. Porque se a pessoa não foi intimada e ela está perdendo o imóvel dela, ela com certeza vai entrar com processo para anular esse leilão. O parágrafo 8º, ele comenta o direito de preferência de quem pegou o empréstimo. Caso ele não tenha pagado aquelas 3 parcelas, ele pode exercer seu direito de preferência, que é ir lá e pagar de uma vez só a dívida inteira. Se ele pegou lá R$150 mil de empréstimo e as 3 primeiras parcelas de R$1.000 ele não pagou, ou seja, ele tinha uma dívida de R$3.000, não pagou, foi consolidada a propriedade, então ele pode exercer seu direito de preferência e ir lá e quitar a dívida como um todo, ou seja, os 150 mil de uma vez só. E esse direito é garantido por lei para a pessoa que pegou o empréstimo. O 26A, ele coloca os procedimentos de cobrança e purgação da mora, consolidação da propriedade e leilão decorrentes de financiamento de aquisição de construção de imóvel. É muito parecido, ele coloca que a consolidação da propriedade vai ser averbada na matrícula. Ela está falando que até a data da averbação é assegurado ele pagar a dívida, ou seja, aqueles 15 dias que a gente viu similar ao anterior. E ele está colocando aqui que no segundo leilão é aceito o maior lance oferecido, desde que pague o valor da dívida, mais as despesas envolvidas também com esse processo de leilão. No quarto parágrafo, fala se no segundo leilão não for arrematado, essa dívida será extinta com recíproca quitação e pode ser que o credor, o banco, ele pode fazer o que ele achar melhor. A gente vê aqui que no segundo leilão tem uma regra, depois do segundo leilão, se não teve nenhum lance, o banco ele pode fazer um novo leilão com o valor que ele achar importante. Então, pessoal, hoje nós demos mais um passo para vocês entenderem um pouco mais sobre os leilões extrajudiciais. Esse artigo aqui da consolidação da propriedade, ele é bem relevante, vocês viram que ele é um pouco extenso. Como eu disse para vocês, é para cada um dos vídeos durarem no máximo de 10 a 15 minutos, então a gente vai encerrar por aqui. Vocês viram a importância de como que tem que ser feita essa intimação e caso o devedor não seja intimado, é a das poucas formas que o leilão pode ser anulado. Dei uma dica aqui para vocês de como vocês vão fazer essa pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Na semana que vem a gente continua com o artigo 27 e nos vemos numa próxima.